Oi galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Alan do blog O Mundo Me Chama, e quem me acompanha pelas redes sociais, como Instagram ou aqui pelo YouTube também, já deve saber que eu moro em Viena, na capital da Áustria, há mais de 4 anos, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre costumes austríacos que são bem diferentes da nossa cultura brasileira. Vamos lá? Aqui na Áustria a gente gosta muito de beber cerveja, vinho, que seja, e a gente leva muito a sério também quando a gente for brindar taças. Então, por exemplo, quando a gente vai beber alguma coisa e a gente vai falar saúde, ou em alemão, como a gente fala o famoso Prost, a gente olha no fundo dos olhos, bate as taças e logo depois você bebe. Muitos austríacos, eu acho que na Europa em geral, eles podem achar até desrespeituoso se você não beber logo após. Então lembre-se, se um dia você estiver por aqui e for beber com um austríaco, com um europeu, o que seja, lembre-se de olhar no fundo dos olhos, brindar e logo após beber. A segunda curiosidade que eu achei muito interessante, o que eu amo aqui em Viena também, é que toda a água que a gente bebe é da torneira. Ou seja, aqui na cozinha, quando eu quero beber água, eu não pego da geladeira, eu pego diretamente da torneira, porque a água ela é filtrada, ela vem direto dos Alpes, e a água de Viena, da Áustria em si, é uma das melhores do mundo, ela é super pura e foi super engraçado, né? Que eu lembro no início, eu cheguei, morria de sede, eu queria, meu Deus, quero beber água, não tinha água. E depois que eu fui saber, assim, depois de algumas horas eu fui saber que a gente bebia água da torneira, é bem interessante. Na academia, por exemplo, a gente não tem aqueles bebedouros de água como a gente tem no Brasil, a gente enche no banheiro mesmo. Então você tá lá fazendo o seu treino, você vai no banheiro, enche a garrafa e bebe. E bom, a terceira curiosidade é que aqui a gente não tem, na maioria das vezes, uma lixeira no banheiro. Isso acontece muito, por exemplo, se tiver alguma mulher morando na casa, então é possível que você tenha uma lixeira pequena para jogar, por exemplo, algum papel de absorvente, alguma coisa assim. Rolo do papel higiênico a gente joga na lixeira, mas em geral a gente não tem lixeira. Pelo menos aqui em casa não tem lixeira, então todo o papel higiênico que a gente usa, a gente joga dentro do vaso sanitário e dá descarga. Não apenas papel, coisas em gerais, como por exemplo o resto de comida ou cotonete, a gente joga tudo no vaso, porque é o equipamento básico da cidade, do país em si, ele suporta tudo que a gente joga dentro do vaso. Continuando com esse assunto de banheiro, né, algo que eu percebi também é que aqui os homens eles são acostumados a mijar sentados desde criança. Vocês sabem que eu fui ao pé, eu cuidei de 4 crianças maravilhosas e 2 dessas crianças eles eram meninos, eles são meninos. Então eu percebi que desde pequeno eles foram acostumados assim a mijar sentados, fazer xixi sentado, ou seja, isso é ótimo, porque obviamente quem gosta, né, de um banheiro fedendo, então eles levam, isso é um costume que eles levam até a vida adulta, eles mijam sentados na maioria das vezes. Obviamente, não todo mundo, e se por exemplo você estiver num bar, num restaurante, só tiver um mictório, os homens vão mijar em pé, mas na maioria das vezes em casa ou lugares assim onde eles já estão acostumados a visitar, eles mijam sentados. Eu confesso que esse foi um costume que eu levei pra mim também. Como vocês sabem, aqui na Áustria é um país muito seguro, é um país onde as pessoas realmente, eles respeitam as normas, eles seguem as regras, e algo que eu percebi é que aqui, por mais que o sinal esteja vermelho para os pedestres, eles não passam. Então, por exemplo, a rua pode estar deserta, pode não estar vindo nenhum carro e o sinal estiver vermelho para os pedestres, eles ficam em pé esperando até o sinal ficar verde. Obviamente não é todo mundo, não são em todos os lugares, mas na maioria das vezes, pela minha experiência, as pessoas, eles realmente esperam até o sinal ficar verde para eles poderem passar, no caso os pedestres, né, e os carros também. A Áustria é um país super frio, como vocês já devem saber, né? A gente passa 8, 9 meses do ano no inverno, assim, não inverno rigoroso, porque os meses mais rigorosos vai de novembro a março, abril, mas maio, junho costuma ser também um pouquinho frio. E a gente gosta muito de visitar sauna nos dias frios. Isso é um costume que eu levei também muito pra mim. Então eu adoro naqueles dias frios de inverno, que tá lá menos 10, menos 5, visitar uma sauna. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu visitei uma sauna, gente, eu cheguei lá, tava todo mundo pelado. Porque aqui na Áustria, eu acho que na Europa em geral, na Alemanha eu sei que é assim também, eles visitam a sauna pelados. Ou seja, eles não usam, as mulheres não usam biquíni, os homens não usam sunga, mas você pode, obviamente, se cobrir com sua toalha, quando você for sentar, você senta em cima dela, mas biquínis e sungas ou short de banho, short de praia, na maioria das vezes não é permitido. Você pode se cobrir, obviamente, quando você estiver lá com a sua toalha, mas reforçando, biquíni, sunga e calção de praia não é aceitado dentro da sauna aqui na Áustria. E como eu falei anteriormente para vocês, aqui na Áustria é uma coisa cultural, que todo mundo eles seguem as normas. Se você tem, por exemplo, um horário com alguém, seja um compromisso, alguma coisa, eles sempre vão chegar na hora.
Então, gente, se um dia você marcar com alguém 1h da tarde, esteja lá 1h da tarde. Assim, para compromissos mais formais, né? Por exemplo, banco ou hospital, alguma coisa assim, eles são muito pontuais. Com os amigos, obviamente, é um pouco mais descontraído, se você tá indo pra uma festa, se você tá indo pra um barzinho, é normal você se atrasar um pouco, 10, 5, 15 minutos no máximo, mas você sempre tem que manter eles informados também. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui com eles, porque no Brasil a gente não leva muito essa pontualidade, né? Tanto é que eles brincam, que eles falam que nós brasileiros a gente é bem relax, a gente vive mais, porque a gente não leva tudo tão a sério, né, questão de horários e tudo, mas é que eles levam muito a sério. Então, já aconteceu comigo de eu me atrasar, eu tive que marcar um outro horário porque eu cheguei coisa de 10 minutos atrasado e eles já não aceitavam. Então, isso é uma coisa que eu levo pra mim também. Algo que eu acho super bacana aqui na Áustria também é o fato de a gente não usar sapatos dentro de casa. Isso é no Brasil também, em alguns lugares, mas não em todos, mas é que eles levam isso muito a risco. Então, por exemplo, nos dias frios de inverno, eles até disponibilizam para você, por exemplo, se for visitar a casa de um amigo, de um austríaco, eles vão te disponibilizar, na maioria das vezes, alguma pantufa para você poder usar dentro de casa, para você se sentir confortável, que seria o Hausschuhe, ou aqui na Áustria, aqui em Viena, eu acho que é um dialeto, eles falam que é a Patte, que é como uma pantufa para você poder usar dentro de casa. É super confortável, mas entrar de sapato que você usou do lado de fora é um no-go. Aqui a gente não usa, tanto é que aqui em casa a gente tem como se fosse uma banquinha para guardar os sapatos e sempre quando a gente chega, a gente coloca lá dentro. Se for uma festa, alguma coisa assim mais despojada, e a pessoa que estiver oferecendo a festa, ou que seja, falar que você pode entrar de sapato, tudo bem. Mas eu, por exemplo, eu sempre pergunto, quando eu tô indo pra alguma festa, alguma coisa assim, na casa de uma pessoa, eu falo, é pra entrar de sapato ou entrar sem? Eles falam, com ou sem? Continuando, falando mais um pouquinho dos austríacos, é uma coisa que eu também sinto muito falta, eu confesso, é que aqui eles não são muito, como eu posso dizer, muito abertos no início, né? Assim, porque no Brasil, por exemplo, quando a gente conhece uma pessoa nova, a gente já dá 2 beijinhos, a gente abraça, e aqui eles são muito formais, sabe? Então, por exemplo, se você conhece uma pessoa, você sempre estica a mão, você não vai dar beijinho na maioria das vezes. Se for uma situação, por exemplo, um amigo de um amigo, ou alguma coisa do tipo, e for pessoas mais jovens, isso acontece mais um pouco, mas ainda é um pouco difícil de acontecer. Eu já tive os 2 casos, né? Conheci amigos de amigos, aí não sabia se eu dava a mão, se eu dava 2 beijinhos. Já aconteceu de eu tentar dar 2 beijinhos, a pessoa estendeu a mão. Já aconteceu de eu estender a mão e a pessoa querer dar 2 beijinhos. Mas na maioria das vezes, quando você tá conhecendo uma pessoa pela primeira vez, tá vendo uma pessoa pela primeira vez, você não dá 2 beijinhos. E abraça também. E não só quando você tá conhecendo, sabe? Às vezes eu já vi casos de pessoas, de amigos, às vezes eles se conhecem e eles não são muito de dar beijinhos e abraços, não. Mas, claro, tudo tem exceção. Eu não posso generalizar, mas na maioria das vezes, com a minha experiência, foi assim. E agora a 10ª e última curiosidade, que é super interessante aqui também, é que aqui na Áustria, eles levam o título muito a sério. Eu vou explicar pra vocês o que é. Não sei se vocês sabem, mas toda vez que alguma pessoa se forma em alguma coisa, como por exemplo faz um mestrado, faz um doutorado, você se torna, por exemplo, um mestre, você se torna um doutor, e aqui eles levam isso com eles. Então, por exemplo, se eu for fazer um mestrado, quando eu acabar o meu mestrado, eu vou ser chamado de mestre, que aqui seria o magista, né? Seria Magista Santos. Eles sempre usam também o seu sobrenome. Então, por exemplo, doutor, fiz um doctor, fiz um doutorado, você é doutor alguma coisa. E eles sempre levam isso não apenas em cartão de crédito, por exemplo, como eu já vi, e correspondências, mas também em setores públicos. Então, por exemplo, se você tiver, digamos, num banco e você for um doutor, se você for tiver um mestrado, eles não vão te chamar, por exemplo, fulano alguma coisa, eles vão te chamar de mestre ou de doutor alguma coisa, né? Tanto para homem e tanto para mulher. Isso é muito engraçado, que eles, como eu falei, eles colocam isso até no cartão de crédito, né? Então, por exemplo, a família que eu morava, a família austríaca, que eu morei durante o meu intercâmbio, o pai, ele é médico e ele tem no cartão de crédito dele doutor alguma coisa. Mas isso é válido também para, por exemplo, engenheiros, se você por exemplo, trabalha em setores públicos. Tanto é que se você, por exemplo, for um engenheiro, seja elétrico, que seja, você pode colocar também isso como um título. Então você vai ser chamado de engenheiro alguma coisa. Olha que bacana. Não sei se no Brasil tem isso também. Se tiver, eu acho que não é muito difundido, porque eu nunca ouvi falar disso.
Isso eu realmente fui ver quando eu já morava aqui na Áustria. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei muito bacana compartilhar com vocês, porque quando eu cheguei aqui na Áustria, obviamente, era uma cultura totalmente diferente da nossa cultura brasileira, onde a gente é mais caloroso, a gente gosta de abraço, a gente gosta de beijo, a gente gosta de falar alto. E realmente foi uma coisa assim que... Não vou dizer que me chocou, porque obviamente é a cultura deles e eu que vim pra cá, então obviamente eu tinha que me adaptar à cultura deles, não ao contrário, né? Mas morando aqui há mais de 4 anos, eu confesso que eu me adaptei muito bem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!